Ai, gente, quanto tempo! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim conversar com vocês aqui sobre o meu setup de mochilas. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu gravei em 2022, quando eu estava em Madrid, falando um pouquinho da minha mochila, tudo que eu carregava, o que eu tinha de estilo de roupa, o porquê que eu fiz uma troca de mochila logo no início da viagem, quando eu comecei a ser nômade, os motivos que eu levei. Então, eu vou deixar aqui para vocês, se vocês não assistiram, vocês podem assistir antes também, para fazer uma comparação com esse vídeo e entender um pouco das mudanças que rolou. A minha intenção aqui é tirar algumas dúvidas e explicar algumas coisas que para mim faz sentido. O meu setup ele não mudou muito desde aquela época, ele mudou mais o estilo de roupa e algumas alternativas que eu coloquei porque para mim fazia sentido, mas eu vou falar um pouquinho das mochilas que eu utilizo e o porquê que eu utilizo elas neste momento. Lembrando que cada nômade, cada viajante, cada pessoa vai ter um estilo de viajar, vai ter um propósito diferente, então pode ser que isso funcione para você, pode ser que não funcione, pode ser que seja ok, pode ser que não seja. Não existe certo ou errado. Cada pessoa que posta sobre a sua mochila, o seu setup que utiliza para essas viagens, tem um propósito, tem um estilo, tem vontades, tem gostos diferentes. Então, leve isso em consideração sempre. O que pode funcionar para mim pode não funcionar para outra pessoa, o que pode funcionar para outra pessoa pode não funcionar para mim e tá tudo bem. Então, assim, não existe certo ou errado, só existe o que realmente funciona pra você. E eu acho que eu vou mostrar aqui pra você uma das mochilas mais utilizadas, tanto que eu respondo muitas dúvidas em outro vídeo de uma outra menina aqui no YouTube, que ela também postou sobre a mochila, que ela tem uma mochila igual a minha. E aí, quando eu comentei que eu utilizava ela pra viajar, muitas pessoas vão naquele comentário lá e me perguntam, tiram dúvidas, querem saber um pouco mais pra ter uma experiência também. Mas, como eu falei, não existe certo ou errado, existe realmente o que funciona para cada pessoa e o estilo de viagem. Combinado? Então, tô aqui com as duas mochilas que eu utilizo para fazer viagens. Vou sentar um pouquinho mais para trás. E vou mostrar para vocês. O mochilão que eu escolhi lá em 2021, quando eu comecei a pensar em fazer as viagens, foi um mochilão que estava sendo bem requerido na época, todo mundo estava comprando. E aí vem aquela frase, você não é todo mundo. Mas bem, custo-benefício, pesquisei, fui na loja, olhei de perto, testei e vi que para mim fazia muito sentido. A minha primeira escolha desse mochilão foi porque ele tinha as dimensões de uma bagagem de mão. Então ele passaria muito fácil sem eu precisar despachar em alguns voos. São raros os voos que eu precisei despachar ele, até quando eu paguei ou não, quando eu viajei por low cost, eu tive que pagar, mas daí é uma regra da low cost, mas ele entrou como bagagem de mão tranquilamente. Eles não fizeram nem a medição porque super funcionava. Vou mostrar pra vocês que é o famoso mochilão de 40 litros, esse aqui, da 4Plus. Ele é muito famoso, todo mundo conhece ele. Ele até tá já com as bandeirinhas que eu, atualizei elas, coloquei. É uma coisa que eu gosto muito de colocando as bandeirinhas. No começo me deu uma pena de colocar, porque eu achei que ia estragar. Mas elas são autocolantes e eu só dei um pontinho para não perder elas. Então, estão atualizadas. Para quem não conhece esse mochilão, ele é uma dimensão super boa. Ele parece que não vai caber muita coisa, mas ele cabe quase tudo e mais um pouco, porque eu coloco muita coisa aqui dentro. Ele abre como uma mala, então ele tem essa partição. Ele tem essa partição aqui para colocar roupa suja, pelo menos todo mundo diz ou tênis ou roupa suja, mas eu não vou mentir que eu nunca utilizei ela. Para mim, na verdade, ela, do meu ponto de vista, ela mais me atrapalha e eu estou, assim, pensando em remover ela daqui a pouco, porque eu não utilizo e eu acho que ela dá uma pressionada aqui que eu não gosto muito, assim, quando eu vou botar as coisas, ela fica um pouco sem espaço. Então, eu estou pensando em tirar. Ele é super espaçoso, ele tem essa outra partição aqui de cima que é grudadinha, que dá pra colocar algumas coisas no bolsinho aqui de trás. Eu utilizo pra botar a capa de chuva dele, né, que é a proteção. E ele tem esse outro bolsinho aqui que também eu utilizo pra botar os líquidos. E aí fica mais fácil de tirar na hora de passar no raio-x. Então, ele também tem uma partição pra colocar notebook, mas como ele tem um ferrinho aqui atrás, eu não recomendo muito,
tá? Tem gente que viaja só com ele e usa aqui, coisa do notebook, mas eu não recomendo muito. E eu gosto muito dessa estrutura aqui porque ela dá uma firmeza. E ele também é bem acolchoadinho, aqui é onde coloca na cintura e nas costas, aqui também. Ele tem essa almofadinha. Então, pra mim, ele super funciona e ele tá comigo desde 2021. Eu comecei a viajar mesmo em 2022, mas pra mim ele faz todo sentido. Já pensei em ter mala de rodinha, já, mas por ele ser maleável e mais flexível, eu acho que ele tem uma dimensão muito boa para levar tudo que eu preciso, que na mala de rodinha eu não consegui colocar. Eu fiz um teste quando eu tava no Canadá com a mala de rodinha da minha amiga também, que é bagagem de mão, e simplesmente a metade das minhas coisas não coube dentro da mala de rodinha, e com ele cabe tudo muito bem. E aí o que me ajuda a manter ele muito organizado e muito fácil de colocar tudo que eu preciso são os organizadores. É da mesma marca, é da 4Plus, e esses organizadores, eles são bem específicos para esse mochilão de 40 litros e é perfeito, porque eles cabem direitinho e ainda sobra um espaço para colocar tênis, chinelo e mais uma necessaire que vai aqui dentro. Então eu utilizo esse que é o maior e eu não vou mentir para vocês, quase todas as minhas roupas, camiseta, calça, bermuda, roupa de exercício, camisa, tudo cabe aqui dentro. Então, assim, eu tenho bastante coisa e eu vou fazer depois a parte do vídeo que mostra tudo sendo colocado aqui dentro dos organizadores e cabe muita coisa. E esses dois eu uso para me auxiliar. Então, esse eu uso mais para roupas íntimas, meia, top, e esse aqui eu uso para levar tipo a toalha, aquela que seca super rápido também da Decato, a toalha do cabelo e mais algumas outras coisas que eu acho importante que eu vou mostrar para vocês. E aí o setup do mochilão, ele fica desse formato e super funciona pra mim. Já a minha mochila de ataque, que é onde eu levo os equipamentos, notebook, os fios, cabos, tudo que precisa ser de eletrônico e que tem que ficar muito perto de mim, eu utilizo essa aqui da Crusher. Essa mochila eu comprei na Irlanda, eu fiz a troca dela logo depois que eu cheguei lá, porque eu percebi que estava ficando um pouquinho difícil tirar o notebook de dentro da outra mochila que eu tinha. Eu tinha uma mochila super boa até, ela não era tão grande quanto essa, ela era um pouquinho menor, mas o compartimento do notebook, ele ficava dentro da mochila, nessa parte aqui. E aí isso não ajudava muito, porque quando eu ia passar no raio-x no aeroporto, eu tinha que tirar tudo que estava na frente para conseguir tirar o notebook e depois colocar, era muito complexo. Então quando eu cheguei na Irlanda, eu vi que não estava me agradando, eu fui pesquisar sobre a mochila, e eu achei essa aqui, que foi o que me encantou, foi isso aqui. Ela tem esse compartimento aqui de trás, que é bem protegido, tem bastante almofadinha, para um compartimento com dois equipamentos, dois notebooks ou um tablet. Então, tem um notebook de 15 e um notebook de 13, e eu utilizei um notebook na época de 16, que era um MacBook Pro, e ele ia aqui junto com o iPad e junto com o Kindle. Então eu colocava tudo aqui atrás, os equipamentos que eu precisava tirar. Hoje o meu formato está um pouco diferente, porque eu tenho dois notebooks e o iPad, mas eu acho que o iPad logo não vai estar mais também comigo, então vai ser só os dois notebooks, que também fica bem pesadinha, mas tudo bem. Aqui temos esse outro compartimento, que ele é o mais espaçoso. Esse é o que eu mais gosto, que ele tem essa parte aqui que eu coloco umas bugiganguinhas, tem um compartimento para colocar o carregador portátil, então pode botar o power bank aqui, e ele tem uma saída aqui que tu não precisa ficar abrindo a mochila. Ultimamente eu não ando utilizando aqui por uma questão de espaço, porque eu coloco a garrafinha aqui, então ela meio que dá uma pressionada nele, e aí fica tudo meio bagunçado, então eu prefiro colocar ele aqui em cima, que eu tenho um acesso mais fácil também. Ele tem essa outra redezinha aqui, que dá pra botar algumas outras coisas, e aqui vai tudo que eu preciso, vai a necessaire com os cabos, vai uma necessaire com algumas coisas básicas para utilizar ali na hora, vai o fone de ouvido, vai tudo que é equipamento que tem que colocar aqui, eu coloco. Ele tem essa outra partição aqui, que daí eu coloco caneta, tem o tapa-olho também, que fica bem fácil de colocar, a chave reserva do mochilão do cadeado, e ele tem esse outro bolsinho aqui na frente, que eu utilizo muito pouco, mas aqui tem algumas coisas como lencinho umedecido, que é uma coisa muito boa de ter pelo menos um pequenininho. Eu não gosto de gerar muito lixo, mas às vezes é muito necessário, porque em alguma
emergência, ocasião, ali tu tem um lecinho, é muito bom. E essas são, na verdade, as minhas 2 mochilas que eu utilizo para viajar. Em alguns momentos no aeroporto, eu fiquei pensando já em pegar a mala de rodinha, trocar o parâmetro, porque às vezes é muito complicado, tu quer ir no banheiro, aí pega a mochila, pega outra mochila e sai. Né, mala de rodinha é mais fácil, põe ali e vai andando pelo aeroporto. Mas para se locomover em algumas cidades, em alguns Airbnbs, esse setup aqui é perfeito. Porque às vezes tu vai subir num prédio que não tem elevador, tu vai precisar subir por escada, com mala de rodinha é mais chato. Um exemplo também, Cusco. Cusco é tudo, né, elevação, escada, pedra. Andar com mala de rodinha lá não é nada fácil e com mochilão é super de boas. Então assim, esses 2 setups me facilitam muito e eu gosto muito dessa construção, acho que fecha muito e como eu falei, funciona pra mim. Eu faço muita mágica levando tudo que eu preciso e tudo que eu acho que é importante pra mim dentro dessas 2 mochilas. E tem umas coisas até meio aleatórias que eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou dividir em 2 partes. Eu vou mostrar pra vocês depois como eu organizo esse aqui, que é o maior, e tudo que vai nele, né? Tipo, o que eu tenho de roupa, o que mudou de roupa desde lá de 2022 pra agora, 2024. E tudo que eu carrego aqui, talvez eu só não mostre realmente os equipamentos, mas eu mostro pra vocês eu montando ele, porque eu tenho muito equipamento e aí isso chama um pouquinho também de atenção, né? Mas espero que vocês tenham gostado de eu ter mostrado essa parte aqui do mochilão, a parte que funciona pra mim. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre as 2 mochilas, me perguntem e aí eu vou respondendo, beleza? Mas já tirando uma dúvida bem importante antes de eu finalizar, sim, eu levo as 2 sempre comigo lá em cima, né, na parte de bordo. Raramente me pedem para despachar o mochilão e toda vez que eles tentam despachar, às vezes eu digo que tem algum equipamento, eles acabam não despachando porque o meu mochilão, ele ocupa menos espaço do que uma mala de rodinha, então ele é mais flexível ali na hora de colocar, então é mais tranquilo. Esse sempre vai sim embaixo do banco, né, da poltrona da frente, nunca tive problema. Todas as companhias que eu viajei até agora coube certinho, sem problema nenhum, não teve nenhum desgaste. E o mochilão eu também não tive problema nenhum, ele sempre deu certo nas... Oh, esqueci o nome. Sempre deu certo ali pra colocar na parte da bagagem de mão sem problema nenhum. Então, super funciona. Como eu falei, nas low costs ele passa assim como bagagem de mão. Eu nunca precisei pesar ou medir ele em nenhum momento, tá? Porque como ele é preto, assim, mesmo que ele esteja um pouquinho estufado, ele não aparenta tanto. Então, só tem que ter esse controle pra ele não parecer que também tá explodindo, né? Porque senão daí eles vão pesar. Mas eu consegui levar com bagagem de mão. Eu tive que pagar, sim, por ele ser uma bagagem de mão como uma bagagem extra, mas um valor bem menor do que uma bagagem despachada, tá? Então, super funcionou pra mim, eu super viajei com ele e até o momento é o que me agrada muito e funciona pra mim. Ah, mas tem gente que usa mochilão de 50 litros. Eu conheci uma nômade recentemente que ela viaja com uma cargueira de 50 litros, então pra ela faz sentido e ela despacha, porque a de 50 litros já não passa como bagagem de mão. Então, assim, cada um vai ter um sentido, cada um vai ver o potencial numa de 50, uma de 60, depende muito. Cada um é cada um, cada pessoa tem um estilo. E aí logo eu vou mostrar pra vocês os formatos de tudo que eu coloco aqui dentro, pra vocês entenderem como é que eu organizo tudo que eu tenho e tudo que eu levo comigo que eu acho importante. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês também tenham gostado. Até! Just like the street light.